Fala pessoal, imagina que uma pesquisadora encontrou um ovo suspeito, mas o que sai dele é pior do que imaginávamos, pois esse é o filme A Criatura das Profundezas, e eu sou a F, o especialista em firulas, então vamos recapitular. Um barco de pesquisa sai todo ano para procurar novas descobertas em mar aberto, e uma jovem chamada Ellie manda um vídeo se candidatando porque sabe que é a pessoa certa para aquele cargo, e poderiam fazer um ótimo trabalho e mesmo sem estarem contratando, decidem dar uma oportunidade. E vemos que ela foi enviada para a próxima expedição, onde ela é colocada em um traje especial e é enviada para o fundo do oceano. Ela está descendo cada vez mais fundo. O problema é que já está chegando no limite do traje e isso poderia causar problemas para sua saúde e para o traje que era muito caro. Mas ela estava disposta a encontrar algo e pede para descer mais. Ela consegue chegar em uma profundidade recorde onde nenhum ser humano conseguiu chegar com traje de mergulho e começa a escutar algo ao redor, e quando as luzes se acendem, alguma criatura gigante estava chegando perto e ela só conseguiu pedir ajuda ou seria seu fim. E ela é resgatada e acorda no barco sem saber o que estava acontecendo, e sabemos que na vida real ela teria virado boneco, porque a troca de pressão faria ela explodir, mas ela só acorda com dor de cabeça e sem lembrar o que aconteceu no buraco profundo. E para piorar, seu chefe Herbert a chama e pergunta o que ela encontrou no fundo e que foi tão assustador. Mas ela continua dizendo que não viu nada e dessa forma ela é demitida porque ela conseguiu estragar um traje de milhões de dólares e não conseguiu fazer nenhuma descoberta. E é por isso que é bom contratar um RH ao invés de ficar aceitando o currículo de qualquer um. Agora só basta ir embora, mas antes ela passa para ver como ficou o traje e aqui começa a ficar estranho, porque ele estava sujo de uma gosma preta suspeita e ela começa a colocar a mão porque não tem amor à vida. E lá dentro encontra o ovo preto suspeito. Já avisei que vai dar merda isso. E para não perder esse encontrado, ela coloca na caixa de ferramentas e seu colega Dara aparece perguntando se estava tudo bem. E ela diz que sim e só estava se preparando para ir embora. E no dia seguinte, quando o barco atraca, ela vai como se não devesse nada para ninguém. E galera, o cara investe milhões em pesquisas e o magrilo seco com cara de desânimo vem e pega as pesquisas dele. Tem que matar uma porra dessa. Voltando para casa, ela se encontra com Matthew, que era seu namorado, e ela ficou 5 meses nessa expedição e os dois ficam animados, mas ele precisa sair, pois era médico no hospital da cidade. E sabemos como comemora, depois de tanto tempo separados. E galera, claro que eu estou falando de um rodízio de churrasco, né? Primeiro o pão de alho, depois a linguiça e a picanha. Que porra é essa, Barreco? Ellie se prepara e começa a construir um laboratório no seu porão, e ela poderia analisar esse ovo, pois se for uma nova espécie, aquilo poderia trazer um nome muito grande na academia científica. E analisando o ovo, parecia ter uma criatura que não gostava de luz, e Matthew aparece depois de um dia de trabalho. Os dois começam a se olhar com maldade no coração, e a noite é uma brincadeira sem limites. E ela levanta e vai no banheiro e percebe que o ovo estava aberto, então a criatura nasceu. E andando, ela encontra ela escondida no escuro e leva um jato de tinta na cara, e seus olhos ficam pretos, e aquilo trouxe algumas lembranças de quando ela mergulhou. E para ela não fugir, ela coloca o bicho dentro de um aquário de vidro e se prepara para sair com Matthew, porque eles queriam conversar como foram esses meses longe um do outro. O problema é que ela estava com a vista muito sensível, tentando fugir da luz. E chegando no restaurante, ela começa a comer igual pedreiro, mostrando que estava com muita fome, e chegando em casa, ela vomita um líquido preto. No dia seguinte, ela acorda mais tarde e começa a analisar o bicho, e como não sabia o que fazer, ela chama seu amigo Dara, que trabalhou na expedição, e ele diz que ela deveria levar para um laboratório, pois com certeza era uma nova criatura, e ele diz para ela usar o seu laboratório, e ela pede para ele não contar para Herbert o que encontraram, ou ela perderia tudo, porque ele investiu milhões na última expedição.
A criatura estava ficando fraca e precisava se alimentar. E como não sabe o que fazer, ela vai tomar banho, mas começa a ter um pesadelo e lembra de quando estava mergulhando. E ela sempre viu uma criatura gigante se aproximando e depois ela tem a ideia de dar vários tipos de alimento para ela, mas a única coisa que dá certo é sangue, mostrando que se estava ruim, sempre pode piorar. À noite eles começam a comemorar, e sua irmã Ana aparece e ela era a jovem louca da família. Estava se dando muito bem com Matthew, até porque ela ficou muito tempo longe, e ela dá a ideia de comemorar bebendo um pouco, e como ela estava na cidade, ficaria alguns dias na casa deles. De madrugada, Ellie começa a escutar a criatura chamando, porque estava com fome, e o bicho queria um nome e ele fala: Fala meu nome. E ela fala: Ai, preto! E ela consegue alimentar com sangue, mas sua mente começa a mudar porque ela começa a enxergar coisas estranhas e sabe que aquilo não era real. E para piorar, Herbert liga falando que sabe o que ela encontrou e ela teria 1 hora para devolver, ou seria presa, então tudo estava apertando para o seu lado. Ela vai até o mercado para comprar algumas carnes cruas para alimentar o pretinho neném, mas ela não aceita porque tinha que ser fresco e humano. E Herbert aparece na hora e ele diz que ela seria presa e sua vida acabaria como pesquisadora. Então, na raiva, ela acerta sua cabeça e joga a criatura em cima dele para se alimentar, porque ninguém tiraria o filho dela. E aqui percebemos que ela já passou de todos os limites, mas como ela não estava batendo bem na cabeça, ela troca de roupa e limpa todo o local, e joga o corpo dele como se fosse um boneco do mar, assim ninguém suspeitaria de nada. E para fechar o dia, ela vai até o barco de pesquisas e lá encontra algumas anotações antigas mostrando que há muito tempo os povos cultuavam aquelas criaturas para pegar seus ovos, mostrando que Herbert sabia o que estava procurando. Então ela pega as anotações e coloca fogo no barco, e volta para casa como se nada tivesse acontecido. Em casa, Matthew e Anna estão muito próximos e eles sabem que tem algo de errado acontecendo porque ela estava muito ligada nesse trabalho. Mas Matthew quer acreditar nela, mas como Anna é barraqueira, ela vai até seu laboratório e começa a investigar e quase que é pega pela criatura, que agora ficava solta. Mas ela aparece na hora e diz que ela não é bem-vinda na casa deles. Durante o jantar, Matthew quer conversar, mas ela já estava com cara de craque, e ele diz que no trabalho estava cuidando de uma senhora muda que já estava com 90 anos, e estava sendo muito bom trabalhar nessa área, e Ellie fica olhando com cara de maldade. E no dia seguinte, ela pega seu cartão de acesso e chega mais cedo e coloca a jovem senhora dentro do porta-malas. E como ela não fala nem anda, então seria o almoço perfeito. O problema é que Matthew aparece na hora no estacionamento e ela diz que veio trazer o cartão que ele deixou em casa. E voltando para casa, ela alimenta a criatura e começa a lembrar o que encontrou nas profundezas e sente aquela criatura falando com ela. E Ellie precisa continuar alimentando seu filho e chama a Dara para mostrar o que descobriu, mas sabemos que era golpe, e ele vira petisco e durante o jantar ela percebe que Anna estava muito próximo do Matthew, mas ela não faz nada e vai para o laboratório. Mas quando sai, ela começa a escutar um som estranho no quarto. Eu vou comer teu cu. Meu cu não. Os dois estavam na preparação, então ela aproveita para desmaiar os dois na porrada e prende sua irmã com a criatura. E Matthew acorda sem entender nada e desce para salvá-la, mas quando chega, ele acaba sendo pego e de alguma forma a criatura não atacou sua irmã porque sabia que era da família. Mas isso não duraria muito tempo porque ela estava com muita fome. E Ellie diz que eles precisavam fazer de tudo para que essa criatura se multiplique e estava disposta a dar a própria vida. E ali mesmo ela é devorada e agora seria a vez da Anna. E no último segundo, seu vizinho fofoqueiro aparece com uma lanterna e a salva, porque a luz era seu ponto fraco. A polícia chega no local e é encontrado vários corpos, e Anna tenta explicar o que aconteceu, mas não dá certo, e a criatura não estava ali, apenas alguns ovos. Então ela é levada para tratamento psicológico e depois de algumas semanas ela é liberada. E andando pela praia, ela começa a encontrar vários ovos, então quer dizer que vai dar muito ruim. E para não piorar a situação da humanidade, deixa seu like e se inscreve se for novo. E vou colocar a meta de 1.000 de like para trazermos outro filme de qualidade duvidosa. E me responde, o que você faria se tivesse um ovo preto?